Ok, tá gravando. Poxa, obrigado, Júlio. Então, no Castelã, né, como eu estava falando, eu não sei por que eu coloquei importante. Deve ser por causa dessa representação generalizada. ln de P sobre P0 igual menos ΔH sobre R, vezes 1 sobre T menos 1 sobre T0, em que esse T0, o P0 é a pressão atmosférica, e o T0 pode ser temperatura de ebulição, temperatura de fusão, temperatura de sublimação, porque todas elas ocorrem em quê? Na pressão atmosférica. Tanto a temperatura de ebulição, quanto a temperatura de sublimação, quanto na de solidificação ou liquefação, ocorrem na pressão de 1 atmosfera. Tá? Então, é uma condição aí, né, o que faz eles serem constantes, né? É a temperatura de ebulição, sublimação, enfim. Eu acho que é isso. Realmente não lembro por que no slide eu coloquei importante. Agora, voltando aqui ao exercício. Qual a temperatura de ebulição da água a 700 milímetros de Hg? Para resolver esse problema, a gente vai precisar primeiro do ΔH de vaporização da água, correto? Eu não lembro qual é o valor de cabeça, mas a gente precisa procurar aqui. Valor de vaporização da água. Ok. Assim. 540 calorias por grama, tá? 540 calorias por grama. Então, a gente já tem esse dado aqui. 540 calorias por grama. Então, abrindo aqui o nosso dado. Como eu expandi esse... Deixa eu ver se eu mudo aqui o tamanho dessa página. Nova página. Depois. Ah, legal. Tem 2 páginas aqui. Não preciso mais ficar fechando isso. Show de bola. Então, o dado que a gente tem aqui, é que o ΔH de vaporização da água, né, que é o nosso exemplo 1, é igual a 540 calorias por grama, tá? E aí ele pergunta aqui, qual a temperatura de ebulição da água a 700 milímetros de Hg? Então, ele quer saber a temperatura da água a pressão de 700 milímetros de Hg. E aí, como é que a gente resolve isso daí?
Como é que a gente resolve esse problema aí? Na realidade, isso aqui, né, que eu escrevi não é ΔH de vaporização molar da água, não. É o ΔH de vaporização. Então, vou tirar esse barrinho aqui. Então, já foi dada a dica, né? A primeira coisa que a gente precisa fazer é converter o ΔH de vaporização da água para ΔH de vaporização molar. Então, aplicando um fatorzinho de conversão aqui, ó, para ser calor de vaporização molar, a gente tem que ter por mol, né? Então, eu escrevo o quê? 18 gramas de água correspondem a 1 mol de água. Agora sim eu vou ter o calor de vaporização molar, que é caloria por mol. E aí a gente corta grama com grama. Então eu vou ter 540 vezes 18. 540 vezes 18. 9.720 calorias por mol. Agora sim eu posso dizer que a gente tem o ΔH de vaporização molar da água, aproximadamente 9.720 calorias por mol. Próximo passo, o que a gente tem que fazer para responder a pergunta? Fala aí, gente, me ajudem. Escrever a equação, né? Bem elementar mesmo. Lm de π sobre P0 é igual a menos delta vaporização H da água sobre R vezes 1 sobre T menos 1 sobre Teb. E agora? Pega a pressão atmosférica em milímetro de mercúrio, ou converte milímetro de mercúrio para TM, que ele deu no enunciado. Uhum. Como esse lado da equação aqui, Matheus, vai nos dar um número adimensional por ser uma razão, a gente poderia pegar o nosso P0, né, fazer o nosso P0 e converter de 1 atm para milímetros de Hg, que é igual a 760 milímetros de Hg, tá? Então, é 760 milímetros de Hg, né? E substituir esse lado aqui, Ln de 700 por 760, a unidade vai cortar, vai ser indiferente. E outro ponto importante que a gente deve se atentar e tomar cuidado é que se a unidade do nosso ΔH de vaporização está em caloria por mol, qual deverá ser a unidade do nosso R? Qual vai ser a unidade que tem que ser o nosso R aí?
Caloria por mol também. Tem o valor lá, mas eu esqueci quanto que é o valor dele em caloria. Caloria por mol Kelvin, né? Isso. Então, o R em caloria por mol Kelvin é 1,987 caloria por mol Kelvin, né? E aí é só substituição, né? ln de P, que é o nosso 700, por P0, que é o 760, é igual menos 9,720 sobre 1,987. Aqui eu vou botar as unidades aqui para a gente ver o que está cortando com o que. Caloria, mol menos 1. Aqui caloria, mol menos 1. Kelvin menos 1. Vezes o nosso 1 sobre T, que é o que a gente quer achar, né, que é o T da água a pressão de 700, menos 1 sobre TEB, que é a temperatura de ebulição da água a pressão de 1 atmosfera, que vale quanto? 100 graus Celsius. Mas é Kelvin que tem que colocar, né? Exatamente. Então a gente tem que colocar 373. E essa unidade aqui a gente tem Kelvin menos 1. Então a gente corta Kelvin menos 1 com Kelvin menos 1. Mol menos 1 com mol a menos 1. E tá, essa unidade é distribuída tanto numa quanto outra, né? No final, a temperatura que tem que sobrar é Kelvin mesmo. Tá implícito nisso daqui, né? Nessa variável, como a gente utilizou Kelvin, o resultado vai dar Kelvin, independente se a gente cortar aqui. Então a gente viu, né? E deu certo aqui, então basta agora a gente resolver isso daqui, né? A forma mais fácil que eu vejo da gente resolver isso daqui é fazer a seguinte operação. Deixa eu só descer aqui um pouquinho. Que eu vou ter aqui, eu vou ter que pegar a minha calculadora, que o nosso 1 sobre T vai ser igual, quer dizer, menos 1 sobre 373 vai ser igual ao ln de 700 por 760 vezes 1,987 dividido por menos 9,720. Então a gente tem esse ln aqui vezes esse cara daqui, tá? E aí a gente vai ter aqui, resolvendo esse lado daí, ver se eu acho aqui minha calculadora, que essa aqui para eu achar ln, dentre outras coisas, vai ficar meio chatinho. Então, resolvendo aí, 700 dividido por 760 ln vezes 1,987 dividido por 9,720 multiplicado por menos 1, eu vou ter o seguinte, que o nosso 1 sobre T vai ser igual esse valor daqui,
que eu acabei de encontrar, que é o 1,68 vezes 10. 1, 2, 3, 4, 5. A menos 5. Um 1,68 vezes 10 a menos 5, mais 1 sobre 373. Né? Então, nosso 1 sobre t mais 1 dividido por 373. Vai ser aproximadamente 0,00269. Aí aplica a função inversa, 1 sobre x, a gente acha o t. E vai dar aproximadamente 370,6768, aproximando. Kelvin, menos 273, para dar em graus Celsius. Deu aqui 97,67 graus Celsius. Tá? Então, resolvemos facilmente essa questão daí. Resolvemos facilmente essa nossa questão, nosso exemplo 1, que aqui na apresentação está errado. Eu botei aproximadamente 99 graus Celsius. Não sei por que coloquei isso. Né? Pode ser gabarito errado do livro que eu peguei. Tá? Ou pode ser que de uma fonte para outra o calor de vaporização esteja diferente. Né? Mas a gente fez tudo certinho. A gente pegou o nosso calor de vaporização, converteu para a unidade molar, caloria por mol. Para cortar essa caloria por mol, a gente utilizou um R em caloria por mol Kelvin. Aplicamos tudo certinho. Então, nesse caso daqui, a água vai entrar em ebulição, tá? A água vai entrar em ebulição a 700 milímetros de Hg. Quer dizer, vai entrar em ebulição a 700 milímetros de Hg na temperatura de 97,67 graus Celsius. Tá? É a temperatura que a água vai entrar em ebulição nessa pressão aqui. Tá? Aí eu pergunto, deixa eu pensar aqui na pergunta. Se eu perguntasse para vocês em que altura, né, a pessoa deveria estar, em que altitude a pessoa deveria estar para que a água entrasse em ebulição nessa temperatura, o que nos daria esse tipo de pressão. Como é que vocês resolveriam esse problema? Se a gente quisesse dar uma incrementada melhor nesse tipo de problema. Em que altitude a água poderia entrar em ebulição a 97,67 graus Celsius? Tem alguma fórmula para achar uma altitude específica, para uma pressão específica, assim? Tem sim, Pedro.
Vocês viram isso aí em Físico-Química 1. E a gente já... Eita, uma prancheta que caiu. Peraí. E a gente já falou disso daí um pouquinho antes. O senhor Que é comentou uma fórmula que tinha altura Z, alguma coisa assim, mas isso aí, né? não me recordo como que é essa fórmula não, professor. P sobre Hoje mais cedo. P0 é elevado a menos mgz sobre RT. Que aí seria a nossa, né, lei da distribuição barométrica. Tá? É a nossa lei da distribuição barométrica. E aí, em que esse M aqui, ele vai ser a massa molecular do ar. Tá? A massa molecular do ar. O resto, gravidade, o Z é a altura, que vai nos dar altitude, a RT é a temperatura, que a água vai ferver, né, 97, tal. O P vai ser o 700, o P0 vai ser 1 atm, ou 760 milímetros de Hg, e aí facilmente a gente iria obter o nosso Z. Tá? Então a gente poderia relacionar facilmente a equação logarítmica de Clausius-Clapeyron, também tem esse termo daqui, com a lei da distribuição barométrica. Poderíamos fazer essa relação facilmente. Tranquilo? Então, exemplo 1 resolvido aí, e se quiser dar uma incrementada nele, a gente teria que localizar a massa molecular do ar, ou se é dado um valor, uma tabela, e aí a gente incrementar nesse tipo de problema. O Matheus escreveu ali 373,15, para ser mais exato, é a temperatura de ebulição da água, normal de ebulição da água. O próximo aqui. Um sólido a 100 milímetros de Hg funde a 70 graus Celsius. E a 50 milímetros de Hg funde a 65 graus Celsius. Determine a temperatura de ebulição deste sólido. Professor, E aí? sobre essa questão não seria a temperatura de fusão? Um sólido a 100. Cara, eu acho que sim. Eu acho que sim. Temperatura de ebulição deste sólido. Acho que tem alguma coisa errada nessa questão, sim. A menos? É verdade. Quem foi que falou? Foi Matheus? Sim, mas é só questão de escrita também, né? O cálculo e a fórmula em si é a mesma, praticamente. Porque eu precisaria de dados, né, Matheus? Você tem razão. Eu até poderia achar a temperatura de ebulição desse sólido, quer dizer, determinar a temperatura de fusão desse sólido, o ΔH de infusão desse sólido, e através de um banco de dados, eu procurar quem é esse sólido e aí fazer a relação, né? Porque como é um valor constante, né? ΔH de fusão seria um valor constante, e a gente está falando em fusão, tem razão. Então, nessa questão aqui, na hora de formular ela, eu devo ter errado aqui.
E a gente teria temperatura de fusão deste sólido, né? Porque a gente teria dois pontos aqui, um sólido a 100 milímetros de Hg funde a 70 graus. E a 50 milímetros de Hg funde a 65 graus. Determine a temperatura de fusão deste sólido, tem razão. Então, no exemplo 2, a gente tem os nossos dados aí, né? Deixa eu puxar para cá para enxergar. 100 milímetros de Hg. Só vou escrever os dados e aí vocês tentem fazer. Exemplo 2. A 70 graus Celsius. E a 50 milímetros de Hg funde a 65 graus Celsius. Aí ele pergunta aqui qual a temperatura de fusão deste sólido. Qual a temperatura normal de fusão desse sólido, tá? Então, na ebulição, não, senão a gente precisaria de mais dados, tem razão. Quer que eu dê um tempinho aí para vocês resolverem? Como resolver essa questão? Então, vamos lá. Matheus pediu 5 minutos, ok. Aguardo vocês aí até esses 5 minutos para a gente poder discutir aí. Se alguém quiser ir compartilhando a tela com resolução, pode ficar à vontade também. Essa interação aí é bem bacana, né? No semestre passado eu nunca fiz isso, não fiz isso, mas é uma ideia aí para gente. Se alguém quiser compartilhar a tela e mostrar a resolução, uma possível resolução, né, que tem duas ou mais formas de resolver essa questão, fiquem à vontade aí também. Alguém por acaso pensou em resolver essa questão no Excel? Será que é tranquilo? Bem, vou aproveitar esses dados e montar aqui na planilha também. Só vou mostrar os dados.
Eu E aí, resolveu, Matheus? Travou? Ah, tá saindo? Beleza, então. Eu vou aqui um minutinho só pegar uma água. Bem, voltei aqui. Alguém conseguiu resolver essa questão? Ninguém conseguiu?
como é que vocês começaram a montar o problema? Para ver se... Fala, Pedro. Tentei tratar o ΔH sobre, menos ΔH sobre R como uma constante x, e aí eu ia tentar achar esse x para tentar ficar com uma variável só na equação, que seria a temperatura de fusão. Só que aí eu não consegui encontrar essa variável x porque tinha duas variáveis na equação, que uma era a temperatura de fusão e outra era constante. Entendi. A gente tem duas maneiras de resolver esse problema, tá? Na realidade, eu acho que todo mundo percebeu aí que isso dá um sistema linear, né? Então, eu tenho aqui que um ln de P, né, sobre P0 vai ser menos ΔH de fusão sobre R vezes 1 sobre o nosso T, 343, menos o nosso 1 sobre TF, temperatura normal de fusão. E a nossa outra equação é que o ln de 50 sobre 760 vai ser igual ao nosso ΔH de fusão sobre R vezes 1 sobre 338 menos 1 sobre TF, temperatura normal de fusão. Então, aqui a gente caiu no sistema linear, né? Caiu no sistema. Sistema linear com duas equações e duas incógnitas, né? E aí há várias formas de se resolver esse sistema. A forma mais tranquila aqui que eu estou vendo, né? Qual seria a forma mais tranquila de resolver rápido esse sistema daí? O que vocês acham? Para eu sumir, por exemplo, com uma variável. Como que eu faria de cara aí para eliminar uma variável? Melhor, eliminar constantes disso daí. Aquela soma de equações lá, você multiplica uma equação por menos 1 e corta uma variável. Eu particularmente, o Pedro, eu acho que se você fizer isso, pode até chegar à solução, mas você vai se complicar um pouquinho. Tá? Alguma outra dica, pessoal? Julie, Breno, Wilton. Eu sempre confundo, é Wilton ou Wilton, né? Porque o nome do meu pai é Osvaldo com W. Aí eu nunca sei falar o nome do Wilton ou Wilton, né? E aí, Julia, você acha que isolar o ΔH, como que a gente isolaria o ΔH? Isolar o ΔH e aplicar na outra equação. Eu acho que vai dar um trabalho danado fazer isso daí. O que eu faria, que eu estou vendo aqui de cara, né? Que a gente brincava na época, a Julie pensou igual o Pedro, fazer por soma. Pode até fazer, né? Aplicar distributiva,
achar ou isolar o ΔH em função de todo o resto, enfim. Mas eu estou vendo muito trabalho nisso daí. Por que não? Tá? Igual a gente fazia, vocês devem ter feito em Físico-Química 1, quando brincaram de encontrar as condições críticas de temperatura, volume e temperatura. O que vocês têm que fazer, o que vocês fizeram provavelmente, não sei se foi assim que foi passado para vocês, mas eu dividiria a segunda derivada pela primeira derivada. Como são equações lineares, a gente pode brincar do jeito que quiser aqui. Eu posso, por exemplo, pegar a equação 1 e simplesmente dividir pela equação 2. Por que não? Né? Se eu dividir a equação 1 pela equação 2, a gente vai ter aqui, ó, ln de 100 por 760, dividido por ln de 50 por 760, vai ser igual, dividindo uma pela outra, a gente já elimina o ΔH, né? E aí a gente vai ter 1 sobre 343 menos 1 sobre TF sobre 1 sobre 338 menos 1 sobre TF. Isso aqui vai dar um valor constante, né? Então, aplicando aqui na calculadora, a gente vai ter o quê? 100 dividido por 760 ln menos 2,028 o ponto, voltou, menos 2,028 sobre ninguém pensou, né, nesse tipo de resolução, gente? Menos 2,72 721, né? Manter as casas. É igual 1 sobre 343 menos 1 sobre temperatura de fusão sobre 1 sobre 338 menos 1 sobre temperatura de fusão. Manter os parênteses para ficar separadinho aqui. E aí essa divisão aqui, 2,028 dividido por 2,721, vai dar 0,75 aproximadamente. Então a gente tem aqui, se esse cara aqui dá aproximadamente 0, vamos botar aqui 0,745. 0,745, né? A gente vai ter que, descendo aqui, 0,745 sobre 343 menos 0,745 sobre TF é igual a 1 sobre
338 menos 1 sobre TF. E aí, a gente resolvendo isso daí, a gente vai ter... Professor, não é Oi? 338 do outro lado, não? 338 estava embaixo, na divisão ali em cima. Como é que é? Não era pro 338 passar multiplicando, não? 1 sobre 338. Ah, verdade, verdade, verdade. É que como esse cara aqui apareceu embaixo, eu acabei me confundindo, né? Mas é exatamente isso daí. Obrigado. Acabei me confundindo aqui. E colocar ele embaixo, como, na minha cabeça, é como se ele estivesse embaixo da razão, mas não é. Obrigado aí pela observação, Pedro. 0,745, opa, 5 sobre 338, menos 0,745 sobre TF. Ok, né? Ele está em cima, eu tenho que botar na minha cabeça que ele está em cima. É igual a 1 sobre 343 menos 1 sobre TF. Daí sim a gente vai rearranjar isso, né? E aí eu vou colocar que zero, passando esse cara aqui para o lado de lá, e esse aqui para o lado de cá, a gente vai ter o quê? Que 0,745 sobre TF menos 1 sobre TF vai ser igual a 0,745 sobre 338 menos 1 sobre 343. Então, aqui, agora ficou fácil a operação, né? 0,745 menos 1 dá menos 0,255. A caneta parou de escrever. Menos 0,255 sobre TF é igual, só fazer essa operação, 0,745 dividido por 338 menos 1 dividido por 343. Entre parênteses, é igual menos 7,111234. 7,11 vezes 10 a menos 4. 7,11 vezes 10 a menos 4. Então, a gente tem que 1 sobre TF é igual a 7,11 vezes 10 a menos 4 dividido por isso daí. Dividido por 0,255, sinal negativo. E vamos ter aqui 0,00278. Daí a nossa temperatura de fusão, temperatura de fusão, vai ser dado pelo inverso, 358
2,49 Kelvin. Isso aí menos 273. Podemos botar o valor exato para ficar mais bonitinho, 273,15. °C. 85 graus Celsius. Cheguei a botar gabarito nisso? Não, né? Não. Então, ele vai fundir, né? Temperatura de fusão dele é 85 graus Celsius. Entenderam? Então, recapitulando, montamos um sistema linear. Se a gente aplicasse distributiva, multiplicasse por menos 1, nossa, ia sair uma coisa enorme, né? Então, eu não faria isso e também não recomendo que vocês façam. Aí multiplicar um pelo... Nossa, não faz isso. Melhor, com sistema linear, a gente pode fazer qualquer coisa. Pode multiplicar, pode dividir, pode somar, pode subtrair, enfim. Outra opção seria subtrair esse termo desse e esse desse. Também ia sair provavelmente algo enorme, né? Ou talvez não, eu poderia multiplicar todo ele por R sobre ΔH para cortar o ΔH sobre R. Enfim, a gente teria várias alternativas. Uma delas, né, foi resolver na mão como a gente resolveu essa questão daqui. Deixa eu ver aqui se alguém falou alguma coisa. Não, ninguém falou nada, não. Agora, outra forma da gente resolver esse problema, tá? É graficamente. Resolver graficamente. Por que não? Por que não resolver esse problema graficamente? Como assim? É o que vocês mais vão fazer na fisicoquímica experimental, tá? Pelo menos eu cobro bastante tratamento de dados. Isso é importantíssimo para toda a nossa vida acadêmica. E aí eu escrevi os dados aqui da questão, ó. Pressão em milímetros de Hg, 100, pressão 50, um sólido funde, né, a 343 Kelvin na pressão de 100 milímetros de Hg e funde a 338 kelvins na pressão de 50. Então, para a gente explotar o nosso gráfico de P sobre P0 sobre 1 sobre T, o que a gente tem que fazer? Expandir essa tabela e aí começar aqui, ó. Aqui eu terei o ln de P sobre P0. Tá? Vai ser o meu ln de P sobre P0, que é um número adimensional. E aqui eu vou ter o meu 1 sobre T, que vai ser Kelvin elevado a menos 1. Tá? Vai ser o Kelvin a menos 1. Então, temos aqui nossa tabelinha. Vou aumentar um pouquinho isso aqui, para ficar mais confortável da gente trabalhar. E agora, o que eu vou fazer? A gente vai colocar os dados ali. Vamos colocar os dados. Deixa eu fechar aqui a tela do WhatsApp, que ele está apitando, está me atrapalhando um pouquinho. Pronto. E aí a gente vai colocar aqui, ó, igual a ln, calcula o logaritmo natural, tá?
do nosso P dividido por 760, porque está em milímetros de Hg. E aí vou expandir para cá. E agora aqui, ó, 1 sobre T é igual a 1 sobre essa temperatura. Enter. Expandir para cá. Vocês estão habituados a fazer tratamento de dados graficamente ou não? Estão habituados? Não, um pouco habituado não. É importante, gente. Daqui para frente é importantíssimo isso. A Júlia vai se habituar, né? O importante, gente, para vocês fixarem a aula de hoje é depois vocês assistirem e tentar reproduzir tudo isso que a gente está fazendo juntos aqui. Porque ciências exatas a gente só aprende assistindo a aula e refazendo aquilo que o professor fez para fixar. Não adianta, gravou a aula, eu vou assistir na televisão a aula como se fosse um filme. Não funciona assim, entendeu? Ciências exatas é bem diferente de ciências humanas. Enquanto ciências humanas desenvolvem o hemisfério direito do cérebro, ciências exatas desenvolvem o hemisfério esquerdo. E o hemisfério esquerdo só funciona à base de batelada. Pegar o problema e reproduzir uma ou mais vezes, né? 2 ou mais vezes, eu diria isso, né? Então, voltando aqui à nossa planilha, cadê isso aqui? Eu vou fechar. Não, vou deixar aberto para comparar o resultado. E daí, o que a gente precisa agora? Plotar o nosso gráfico. Deixa eu ver qual a ordem vai aparecer aqui primeiro. Plotar em XY. Opa. Eu tenho meus pontos aí. Espera aí que aconteceu alguma coisa aqui. No meu. Deixa eu só ver aqui o que é o que aqui. Ah, sim, 1 sobre T apareceu no eixo Y. Eu não quero que ele apareça no eixo Y. Eu quero que ele apareça no eixo X. Então, vou deletar esse gráfico aqui. E vou fazer aqui um Ctrl+C e um Ctrl+V. Opa, deu erro porque eu não colei como número. Tá? Mas eu posso fazer simplesmente aqui. Esse cara é igual a esse. E ele vai reproduzir aqui. Tá? Esticando. Então, o que eu vou utilizar para plotar o gráfico? Vou utilizar esse cara aqui que eu vou chamar de uma outra cor. Vou botar uma cor melhorzinha. É azul, tá bom. Então, vou utilizar esses dados aqui para plotar o meu gráfico. Que aí vai sair bonitinho na ordem que a gente quer. XY. Ok. Para ficar mais bonito ainda, a gente pode aplicar a legenda, enfim. Eu vou fazer isso para ficar mais elegante aí. Vou começar aqui novamente. Plotar o nosso gráfico, XY. Aí, próximo. Elementos do gráfico. Equação de Clausius
Clapeyron. Clausius Clapeyron. Equação de equilíbrio, né? Logarítmica. Logarítmica de Clausius Clapeyron. No eixo X, a gente tem o 1 sobre T, Kelvin a menos 1, elevado a que eu não sei como é que se faz. E no eixo Y, a gente tem ln de P sobre P, 0. Adimensional. Então, aqui eu posso finalizar, deletar esse cara aqui para expandir. A nossa temperatura, o inverso da temperatura, apareceu no eixo X como a gente queria, e o ln de P sobre P0 apareceu no eixo Y, também como a gente queria. Ok. O que a gente precisa fazer agora para determinar o resultado requerido, o resultado que a gente quer? O que a gente precisa fazer? E aí? A equação da reta? Sim. Como é que a gente vai construir a equação da reta aqui na planilha, Matheus? Tem que adicionar a dispersão linear e depois clica lá na linha que ele aparece a opção de inserir a equação e o r ao quadrado. Show de bola. No Excel é assim, no Libra eu não sei como é. Show de bola. Então, vou clicar aqui, ó. Os 2 pontinhos foram selecionados. Botão direito. Inserir linha de tendência. Insert Trend Line. Inserir linha de tendência. E aqui, engraçado, cadê o... Ah, sim. Tipo de regressão linear. Eu posso mostrar, pedir para mostrar o R2. O R2, nesse caso aqui, quanto que vocês acham que vai dar? Eu acho que vai dar bem próximo de 1, porque tá bem retinho. Todos concordam com o Matheus? Vai dar algo próximo de 1? Eu acho que sim, professor. Todo mundo concorda? Vamos brincar de enquete. Quem acha que vai dar próximo de 1? Todos que estão aí? Eu não sei se o fato dela estar decrescente vai interferir, mas eu acho que seria próximo de 1. Vamos brincar, vamos falar um pouquinho de geometria. O que define uma reta? Dois pontos. Se eu tenho 2 pontos e passo uma régua entre esses 2 pontos para plotar uma reta, o meu R2 vai dar próximo de 1? Sim. Vai dar 1. Vai dar exatamente 1 e não próximo de 1, Matheus. Porque só tem 2 pontos, né? Seria uma linearidade perfeita. Exatamente. Então, olha assim, o detalhe, tá vendo? O pequeno detalhe aí, né? Que a maior parte aí não prestou atenção, tá? Que são detalhes cruciais na nossa vida como químicos, físico-químicos, tá? Então, um erro desse tipo, né? Aí a pessoa, quanto que vai dar o R2 no experimento tal, tal, tal? Aí a pessoa bota próximo de 1 na resposta, tá errado. Entendeu? Por quê? Porque da própria definição de reta, 2 pontos determinam uma reta.
Eu posso até botar aqui no programa de planilha, cadê? Para ele mostrar o R2. Eu tenho certeza que vai dar 1. Ele tem que dar 1. Não tem problema. Então, mas para tirar a prova real, eu dou uma coisa que eu tenho certeza, e eu acho que vocês agora têm certeza também, não custa nada. E aí eu vou botar aqui para mostrar a equação também. Então, são as duas coisas que a gente faz aqui. Ok. Ali, ó. R2 igual a 1. Então, nessa brincadeira daqui, a gente chega a que conclusão? Tá? Que a equação desse cara daqui é dado pelo quê? Tem alguma coisa errada. Ah, tá, o x está aqui, tá certo. Que o ln de P sobre P0, vamos continuar aqui no nosso material aqui, tá? Eu vou puxar essa planilha um pouquinho para a direita, para dar para a gente escrever aqui. E a equação que a gente acabou de definir experimentalmente através da planilha foi a seguinte, ó. Olha que bacana. E o ln de P sobre P0 é igual menos 1.600, não, 16.071, vírgula, se quiser manter a exatidão, né, 86505, tá bom, 05, vezes 1 sobre t, mais essa constante daí, né? 44,8286. Aí mais uma casa decimal, 0. Não vai fazer muita diferença aqui. Então, a gente, nesse experimento, né, que a gente plotou esses pontos, a gente chegou a essa equação da reta aqui. Beleza. Próxima pergunta. Como é que eu vou determinar o calor de fusão, a entalpia de fusão e a temperatura de fusão desse sólido, dado essa reta daqui? Como é que eu posso determinar agora? Notem que assim, eu estou falando bem devagarinho, um problema que se resolveria em, no máximo, 5 minutos. Mas eu estou falando assim, bem devagarinho, para vocês fixarem mesmo, né, um outro tipo de resolução desse tipo de problema. Como que a gente vai determinar quem é o calor de vaporização e quem é a temperatura de ebulição, dada essa equação da reta? E aí? Eu acho que vocês já ouviram falar, inclusive comigo, né, um termo chamado de identidade matemática. Não seria isso? Então, da equação de Clausius-Clapeyron logarítmica, a gente sabe que ln de P sobre P0 é igual a menos delta H de vaporização sobre R, vezes
1 sobre T menos 1 sobre TEB. No caso aqui, TF. TF. Não é isso? E aí, expandindo aqui novamente, a gente tem que ln de P sobre P0 é igual a menos delta VAP H sobre R vezes 1 sobre T mais delta VAP H. Não é VAP, não, desculpa. Delta fusão. Tá? Fusão aqui. Delta H fusão sobre R TF. Então, a gente chega nessa equação daqui, ó, aplicando a distributiva. E aí, por identidade matemática, facilmente a gente percebe que o quê? Que o meu menos ΔH de fusão sobre R, ele é igual a esse valor. Assim como o meu ΔH de fusão sobre RTF vai ser igual a este valor. Então, tendo isso daí, a gente tira o quê? Que se o ΔH de fusão sobre R é igual a isso, a gente pode manter a planilha aqui, em algum lugar da planilha, né? Se o meu ΔH de fusão sobre R é igual a esse valor, né? Logo, o meu DHF vai ser dado por 16.071,865 vezes o meu R. Não lembro quanto a gente utilizou o R aqui. Nem utilizamos R, né? Então, tanto faz aqui. O R vai determinar a unidade porque aqui nesse tipo de resolução a gente cortou um termo e chegou direto à temperatura de fusão, tá? Mas se eu quiser obter o resultado em Joule por mol Kelvin, tanto faz, eu multiplico por 8,314, tá? Então, esse cara aqui esse cara é isso mesmo. Se esse cara é o ΔH de fusão dividido por R, né? O ΔH de fusão vai ser dado por o positivo desse valor, que vai anular os sinais aqui, vezes o valor de R. Né? Vai ser dado por esse valor daí. Né? Nossa, eu poderia ter posto direto ou igual aqui, né? O DHF, DFH, né? Para ficar bonitinho. É igual. E aqui eu pegar esse igual para nos dar logo o valor. É 133.621,486 joules por mol, né? Joules por mol. E a temperatura de fusão, né? O que a gente tem? E o ΔH, né? O nosso ΔH de fusão. Se o nosso, vou escrever aqui que aí fica melhor.
Se o nosso ΔH de fusão sobre R, TF é igual a esse valor daqui, eu vou chamar de X, né? Eu tenho que o meu TF ele vai ser dado por ΔH de fusão dividido por Rx, né? E logo a minha temperatura de fusão vai ser igual, então, ao meu ΔH de fusão dividido pelo R 8,314 vezes aquele valor, 44,82860. E nos deu 358,5181 e tal Kelvin. E em graus Celsius é igual a esse valor, menos 273,15, 85,368 graus Celsius. Confere. A gente chegou a um valor mais exato, fazendo esse tratamento aqui. 85 graus Celsius, 85, né, 368 graus Celsius. Então, olha que bacana isso daí, né? Um problema que a gente levaria um certo tempo resolvendo no braço, eu acho que não é muito tempo, não. Do jeito que a gente resolveu, dividindo a equação 1 pela equação 2, foi bem tranquilo, né? Mas se você quiser um resultado com maior precisão e exatidão, né? Eu diria mais preciso, né? Porque precisão e exatidão são duas coisas diferentes, né? Um resultado mais preciso, eu resolveria esse problema de forma gráfica, que não tem problema nenhum. Pelo contrário, ele mantém o máximo de casas decimais dependendo da precisão da máquina, e aí nos dá um valor bem, bem, bem dentro aí do que, né? Então, acabo de apresentar aí duas formas de resolução de um problema de físico-química, utilizando a forma gráfica e utilizando a nossa forma manual. Tranquilo? Deixa eu abrir aqui o chat. Alguma dúvida, pessoal? Vou fechar aqui. Então, eu acho que esse tipo de abordagem, gente, vai ajudá-los até na fisicoquímica experimental, né? Eu não sei como que está sendo esse semestre, se vocês vão para o laboratório presencialmente, mas assim, quantidades limitadas, divididas sendo uma quantidade menor, um número menor de pessoas, enfim. Mas segundo o plano, né, o cronograma da fisicoquímica experimental, eu acho que é tratamento de dados. Aí depois vem lei de Boyle e tal, e aí os outros experimentos relacionados, a fisicoquímica 1 e 2. Já tiveram aula de fisicoquímica experimental?
Ainda não. Ainda não? E como é que vai ser? Eu, sinceramente, não faço ideia, professor. Uhum. Não tiveram nenhum contato com a professora? Não? Ah, beleza. Então, e a quando a aula é quinta? Ok, então ainda não teve, sim. Então vocês vão ter esse primeiro contato. E ah, faz parte, o Gabriel. As informações vão chegar no decorrer aí, né, conforme vocês forem conhecendo os professores, né? Mas na reunião entre os docentes, a professora se mostrou bastante assim interessada, empolgada, e eu acho que vocês vão ter excelentes aulas de físico-química experimental, né? Pelo menos assim o que foi mostrado na reunião aí quando ela se apresentou para a gente. É uma professora substituta que chegou aí para agregar, né? Para nos ajudar. E, enfim, mas essa parte aí, gente, eu tenho certeza que vai ajudá-los bastante aí na a resolver problemas de físico-química experimental, tá? Vocês podem até utilizar o meu artigo aí, o da Gabriela, como fonte, né? Que eu passei, inclusive, esse artigo para a professora de vocês, né? Como referência, ela achou muito bacana também, provavelmente vai usar em alguma prática aí de vocês também, tá? E aí vamos seguindo aqui, né, com o nosso material no seu está aqui. Ok, isso aqui a gente vai deixar para discutir um pouco depois. Sistema com polimorfismo e regra de fases. E aí a gente pode seguir para os exercícios. E eu sugiro aí, já que a gente teve essa aula aí, antes da gente finalizar, vou dar até o final da aula aí para vocês tentarem resolver esse problema número 5 aqui da lista, utilizando ou Excel ou LibreOffice Calc. E aí alguém, se quiser me apresentar ou me apresentar em conjunto aí, abrindo várias telas, discutindo, para ver se vocês chegam no mesmo resultado. Tentem resolver essa questão 5, tá? Eu acho que eu passei esse PDF no WhatsApp para vocês. E tentem aí resolver a questão 5. E conforme forem surgindo dúvidas aí na montagem, a gente pode até fazer de forma interativa. Alguém se disponibiliza aí a compartilhar a tela e ir montando e todo mundo indo discutir junto a resolução desse problema. Ele fala: a pressão de vapor P do ácido nítrico varia com a temperatura, como segue. Determine o ponto de ebulição normal e a entalpia de vaporização deste ácido, tá? Então, basicamente, o que vocês vão fazer é o que a gente fez. Só que, nesse caso, é claro, o R2 não vai dar 1, né? Como isso são dados de um experimento, e a gente tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 pontos, né? Então, esse é o típico problema para vocês resolverem, sim, na planilha eletrônica. Alguém pode compartilhar a tela aí e vamos resolver todo mundo junto com alguém montando o problema? O Matheus, ou a Julie, ou o Pedro, enfim.
Naira, enfim, quem se disponibiliza aí a compartilhar a tela e a gente tentar resolver esse problema juntos. O Matheus aí falou que já mexeu com planilha, né? Já resolveu o problema. Então vamos nos habituar aí, né, Matheus? Quer compartilhar a sua tela? Eu vou parar aqui a minha apresentação. Professor, eu estou vendo a aula pelo celular, eu não tenho acesso ao computador agora. Ah, é? Alguém está no Para mim não computador vai dar. agora? Alguém estaria no computador? Pedro, Matheus, Julie. Julie, aí uma oportunidade para você começar a aprender a mexer em programa de planilha. Que tal? Vamos lá? Ah, o Pedro está no computador. Quer começar então, Pedro? Compartilhar sua tela? É, Julie, mas tem que ficar boa, né? Isso aí vai ser útil para você daqui para frente. O Pedro, é para você plotar, né? Igual a gente fez aqui, ó. Montei uma tabela, tá? Com 2 pontos de pressão e temperatura. E aí, para plotar um gráfico de ln de P contra 1 sobre T, eu precisei criar mais 2 colunas de 1 sobre T ln de P. Depois disso, a gente inseriu a linha de tendência, com o respectivo R2 e a equação da reta. Em cima dessa equação da reta, a gente obteve o respectivo ΔH e a temperatura aqui, que no caso foi difusão. Tá? Então, basicamente é isso. Resolvendo essa questão aqui, ó, a questão 5. Tá? Então, basicamente isso. Tá? Ah, eu não estou apresentando, desculpem. Eu acho que eu não estou apresentando. A questão 5 da. Acabei parando de compartilhar, eu acho. Pois é. Então, deixa eu botar aqui para apresentar de novo. Ela inteira. Então, voltando aqui, ó. Pegamos o problema de físico-química, colocamos os dados aqui na planilha. Precisamos criar 2 novas colunas, ln de P sobre P0 e 1 sobre T, para plotar o gráfico ln de P sobre P0 versus 1 sobre T, e aí sim obter o ΔH de fusão e a temperatura de fusão através do tratamento gráfico. E isso aí é para fazer utilizando, ao invés de 2 pontos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, esses 8 pontos da questão 5 do material que eu já disponibilizei aí para vocês via WhatsApp. Então, basicamente é isso. Quer começar, o Pedro? Então, vamos lá. Então, eu vou parar de apresentar aqui e manda bala aí. Tranquilo.
Professor, Oi. enquanto o Pedro está arrumando ali, eu queria te perguntar uma coisa. Se a gente tiver dúvida durante o dia, fora de horário de aula, a gente pode entrar em contato com o senhor pelo WhatsApp ou você prefere que seja por e-mail, uma coisa mais formal? Não, pode me mandar a dúvida pelo WhatsApp, que assim que surgir um tempinho, né, eu respondo. Eu olho lá e a dúvida, e aí assim que eu sentar no computador e abrir, eu respondo. Pode ser pelo WhatsApp, não tem problema não. Beleza. Show de bola. O Pedro abriu aí a planilha dele. Você naqueles três pontinhos, Pedro, que tem lá no finalzinho, à direita, você pode alterar para tela cheia, e a sua tela fica maior. No Google Meet. Isso do Meet, é. Isso, né? Peraí que tô abrindo o, o Ava aqui para pegar o exercício. Não, ele está no WhatsApp. Não coloquei no AFA ainda, não. Ah, tá bom. De qualquer forma tem que abrir aqui. Beleza. É o 5, né? Sabe, Aham. professor, não sou bom com esse negócio, não. Não, não tem problema, não. Eu também não era bom, não. De tanto fazer isso, né? De tanto publicar e enfim. Ah, tem que colocar uma tabela com pressão, temperatura. Professor, deixa eu tirar uma dúvida. Oi, Jolie. Depois que. Eu também tenho que ter muita paciência com isso, que eu não sei mexer direito no Excel. Depois que eu faço as duas tabelas de temperatura e pressão, é só. Primeiro monto o gráfico. Não. Faz a tabela de temperatura e pressão, depois você cria uma coluna com ln de P sobre P0, Ali. e depois uma outra coluna de 1 sobre T, e aí sim você monta o gráfico de ln de P sobre P0 versus 1 sobre T, Tá. entendeu? Entendi. Porque se você fizer o gráfico de P contra T, vai sair algo parecido com uma exponencial. Não vai dar para tirar nenhuma informação disso daí, entendeu? O Pedro, você tem que colocar essa temperatura em Kelvin. Os dados aí da questão Ah, é. estão em graus Celsius. É. Certo. Dá um zoom aí, Pedrinho. Segura. Cara, Show. É só escrever aí 50 mais 273 e dar Enter, que ele faz a conta. 70 mais 273. Não, em cima, né? Porque aí eu. Aonde? Acho que você pulou uma linha aí. Você bota igual, né? Ah, tá, tudo bem. Terminando já. Acabar aqui. Tudo bem.
Aí tem que puxar um gráfico agora. Não. Você vai botar aí uma coluna chamada ln de P sobre P0, aí na legenda. E aí embaixo, na linha de baixo, você vai escrever igual, dá um Enter aí. Não, P0, igual, isso, ln, vê se ele aceita essa fórmula. Aceita, né? Abre parênteses. Abre parênteses. Aí você clica lá na primeira linha do P, aí, dividido. Tá dividido. Eita, agora tem que ver quanto que é. Ah, sim, em Pascal, um ATM corresponde, se eu não me engano, a 10 a quinta Pascal. Dá pra olhar aqui rapidinho. Uhum. Mas eu acho que é 10 a quinta. Selou o compartilhamento? Não, né? Se o quê? Se parou? É. Parece que está travada. 101.325 Pascal. 101.325. Tá, é mais exato. Aproximadamente isso que eu falei. Aí eu coloco aqui 1,92 vezes 10 a quinta? Não. Coloca esse valor que você falou, 101. Fecha parênteses e Enter. Aí você... Isso. Você tem que ir Isso. Aí, exatamente. Show. Tá. E aí na próxima coluna... É o ΔH? Não, aí vai ser 1 sobre T. Tá. Aí vai botar igual a 1, igual a 1 dividido. Aí você clica na primeira linha da temperatura e aperta Enter. Aí arrasta. Show de bola. Show. Agora o que você vai fazer? Como ele vai plotar? Vai colocar no eixo X o ln de P sobre P0, você dá um Ctrl+C na coluna do P sobre P0 e repete ela aí nessa coluna F. É só selecionar toda a coluna e arrastar para o outro lado. Ah, é? Assim? Agora joga para a direita. Não sabia, não. Aí. Pô, que bacana. Eu tô fazendo aqui também, professor. Consegui mexer no computador. No final a gente vê o resultado, se dá igual. Ah, beleza. Seleciona só os números, Pedro, para não dar problema. Opa. Aí vai na ferramenta gráfica. Aqui dá? Gráficos. Linha? Dispersão, não. Isso, dispersão. Então, deixa eu só conferir. 1 sobre T apareceu no eixo X. Se puder ampliar um pouquinho. Está muito pequenininho. Não. Ah, beleza. Que tá grandão pra mim. Tá quase em cima do meu olho o negócio. Ô, Pedro, como é que você arrastou esse negócio que eu não tô conseguindo arrastar, não? O gráfico, a coluna. A coluna. Seleciona com o negócio branquinho aqui, com a coisinha branca. Aí você bota o mouse do lado aqui até aparecer essas 4 setinhas pretas. Ah, tá. E aí, ô Pedro, você vai clicar nesse gráfico, tá aí, nessa reta, Ponto, e vai inserir linha de tendência. Pô. Você clicou só em um ponto, tem que selecionar todos. Inserir.
Eu não sei como é no Excel, né? Você sabe Botão mexer, moleque? Adicionar rótulo de linha de tendência aí, ó. Você na linha de tendência. Show. Aí aqui do lado configura. Logaritmo, né? Não, linear. Aí você tem que pedir para mostrar o R2 e mostrar a equação. Você dividir a equação e dividir o valor de R. Muito bom. Show. Agora joga essa equação para resolver o problema lá, né? Que é Isso. Aí você faz a identidade matemática, né? Porque, por exemplo, esse primeiro termo, ele vai corresponder ao ΔH de vaporização sobre o R. E o segundo termo vai corresponder quer dizer, o menos ΔH de vaporização sobre R, e o segundo termo vai corresponder ao ΔH de vaporização sobre R tab. E aí, a partir, né, de uma continha simples, você vai determinar o ΔH de vaporização e a temperatura de ebulição. Calma, que foi muita informação para assimilar de uma vez. Se alguém quiser aí ajudar o Pedro também, gente, fiquem à vontade aí. Pera. O que você falou que era o ΔH o menos ΔH de vaporização sobre R que você falou? Isso, é o valor o menos 4. Aham. Isso. Mas as variáveis aqui vão ser o quê? O Y e o X? O Y vai ser o ln de P sobre P0. Tá. E o X vai ser 1 sobre T. Pera. Mas aí esses valores a gente já tem. Não é o que a gente quer achar. Você quer achar o ΔH de vaporização, que vai ser dado pelo quê? Por 4565,4 vezes o R. Aí o R pode ser na unidade que você quiser, né? Pode ser, se você quiser obter o ΔH de vaporização em joule por mol, é só multiplicar esse valor aí por 8,314. Então, bota aí numa célula qualquer aí, em branco, ali embaixo do P mesmo, uma qualquer. Igual a 4565,4 vezes 8,314. E Enter. Isso aí vai dar o valor do ΔH de vaporização em joules, que foi 37.956,7 joules. Então, esse seria o valor do calor de vaporização. E a temperatura... De ebulição também no exercício. Sim, a temperatura de ebulição, a gente viu aqui, eu apaguei a minha apresentação, né? Vai ser... Temperatura de ebulição vai ser dada pelo ΔH de vaporização, que deu aí, você pode selecionar ele, igual, aí seleciona ele. Bota aí embaixo, igual, seleciona ele. Aí deixa eu ver aqui a conta que eu fiz. Dividido, abre parênteses, por 8, deixa eu ver o que eu fiz aqui. Sim, 8,314 vezes aquele valorzinho ali que apareceu no seu gráfico no coeficiente linear, 5,89. Isso.
fecha parênteses, enter. Pera. Calma. Basicamente o valor de... Ah, não. Viajei. 774,322. Kelvin, né? É. Será que é isso mesmo? Para passar para Celsius. Joule Kelvin? 8, Aí foi dado em Kelvin, né? Esse resultado. Para você passar para Celsius, tem que subtrair, pode botar embaixo, né? Igual de cima. Não. Igual. Não. Igual, escreve igual. Clica no de cima, menos 273,15. 501 graus Celsius. Eu tô achando isso estranho. Temperatura de ebulição do ácido nítrico, será que é isso mesmo? Tem que ver, tem que buscar na internet, né? É ácido nítrico da questão? Ácido nítrico. Então, tô achando muito estranho. Esse coeficiente mesmo que era para usar, que a gente colocou a pressão em Pascal. Não, mas aí não tem nada não, porque a pressão ela fica adimensional. Ah, peraí. Não, mas mesmo assim, o quilo do Pascal, ele vai cortar com quilo quando a gente dividir, né? É. Então não vai alterar não. Deixa eu ver aqui, temperatura. A temperatura 83 graus Celsius de ebulição do Eita. ácido nítrico. Tá longe. Tem alguma coisa errada aí, né? Ô, professor, me perdi. Por quê? Depois... No primeiro cálculo também. Não, eu fiz o gráfico tá igual, ok. Botei o R2 e a equação, depois eu me perdi. Eu cheguei no gráfico. Sim, chegou no gráfico. Aí a gente faria identidade matemática, né? O ln de P sobre P0 não é igual menos ΔH de vaporização sobre R vezes 1 sobre T, mais ΔH de vaporização sobre R vezes TeB. Uhum. Então, o primeiro termo, vezes X, é o primeiro termo da equação de Clausius-Clapeyron vezes 1 sobre T. Então, por isso que a gente faz essa identidade matemática, compara os dois. Entendeu? Acho que sim. De uma forma ou de outra, isso aí tudinho vai estar na minha aula gravada. Aí vocês podem recapitular depois. Bem, ô Pedro, valeu aí pela tentativa, tá? É bom essa interatividade aí entre todos, né? Talvez seja interessante a gente tentar detectar qual foi o erro, né? O erro obtido nisso daí. A melhor forma de detectar o erro é vocês assistindo a aula da resolução desse problema que eu fiz, que eu também vou resolver esse problema 5, que eu não tenho um gabarito. E aí, na próxima aula, a gente começa discutindo ele. Vou deixar aberto aqui o Excel, mais tarde eu fico futucando para ver se eu acho que errei. Eu vou tentar Beleza. também, professor. Tranquilo. Não prometo nada, mas também tento. Não, é importante, importantíssimo vocês tentarem. E aí vão chegar já afiados na físico-química experimental, né? Porque Bom. todo esse treinamento aí de tratamento de dados, vocês vão usar desde o início até o final da físico-química experimental. Tá bom então, gente? Tá ótimo. Bacana, Pedro. Show. Deu errado, mas tem um lema que diz: quando a gente começa com certeza, termina com erro. Mas quando a gente começa com erro, sempre acaba terminando com certeza. Gostei. Então vai aí uma mensagem aí de reflexão aí para todas vocês aí. Tá bom? Tá bom.
Então ficamos por aqui, né? E qualquer coisa aí pode chamar no Zap. Eu vou tentar resolver rapidamente essa questão também e a gente discute na próxima aula. Valeu, Tá professor. bom? Beleza, professor. Ok. Eu vou interromper a gravação e depois eu disponibilizo as partes 1 e parte 2 para vocês. Tá bem, obrigado.